E aí? Hoje a gente vai desvendar uma das ferramentas mais poderosas que existem, o Microsoft Excel. Sabe aquela tela cheia de quadradinhos que às vezes intimida um pouco? Pois é, se isso já aconteceu, pode relaxar, porque a história vai mudar agora. Olha, acho que todo mundo já passou por isso. Abrir o programa e dar de cara com essa grade que parece não ter fim. Dá um certo branco, né? Pra onde ir? O que fazer? Parece uma coisa de outro mundo, mas a verdade é que é tudo surpreendentemente lógico. E é exatamente essa nossa missão aqui. A gente vai transformar essa confusão em clareza e essa tela em branco numa ferramenta incrível para organizar qualquer coisa, seja da vida pessoal, do trabalho, de tudo. Então, vamos começar pelo comecinho. Para dominar qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender como funciona, conhecer o campo de jogo, certo? A estrutura do Excel, na verdade, é bem simples. Pensa num grande tabuleiro, tipo um jogo de batalha naval. Lá em cima, a gente tem as colunas com as letras A, B, C. Na lateral, as linhas com os números 1, 2, 3. E o ponto de encontro entre uma coluna e uma linha. Essa é a célula. Por exemplo, essa aqui é a célula A1. Ela é o nosso bloco fundamental. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz no Excel acontece dentro de uma dessas caixinhas. Agora, que tal colocar isso em prática? Vamos construir uma coisa útil, do zero, um orçamento pessoal bem simples. Antes de sair digitando qualquer número, o segredo é a organização. O primeiro passo é criar os cabeçalhos que vão dizer o que tem em cada coluna. Coisas simples como item de despesa e custo. Uma boa estrutura é a base de tudo. É ela que vai garantir que a planilha funcione de verdade. Com a estrutura pronta, aí sim a gente começa a preencher, a dar vida para a planilha. A gente vai adicionando os itens, sabe? Aluguel, supermercado, transporte e os custos de cada um. Pronto, agora temos uma lista de informações, os nossos dados. Mas ter os dados é só o começo. O próximo passo é fazer eles trabalharem para a gente. E é aqui que a mágica do Excel realmente acontece. É a hora de botar a planilha para trabalhar de verdade. Claro, daria para somar tudo na mão. A gente poderia clicar numa célula vazia, digitar o sinal de igual, e aí clicando em cada valor, um por um. B2 mais B3 mais B4. Funciona? Funciona. Mas, nossa, é lento, é cansativo e há um convite ao erro, né? Imagina fazer isso com uma lista enorme. E aqui, olha só que diferença gritante. De um lado, aquela fórmula manual, longa, cheia de chance de dar errado. Do outro, a função autossoma. É literalmente um clique. Um clique e o Excel faz todo o trabalho pesado. E a melhor parte, se algum valor mudar depois, o total se atualiza sozinho, na hora. Adeus, calculadora. Ok, nossos dados estão organizados, estão calculados. Mas a aparência conta, e muito. A formatação é o que transforma um monte de número em informação fácil de entender. Olha que fácil. A gente seleciona os números dos custos e com um único clique no símbolo de moeda, eles se transformam. Já aparece o RS, a vírgula, tudo certinho. A planilha na hora já fica com uma cara muito mais profissional, bem mais fácil de ler. São os pequenos detalhes que fazem a diferença. Quando a gente adiciona bordas, a gente separa as coisas visualmente. Aquilo que era só um bloco de texto e números, vira uma tabela bem definida com uma estrutura clara. Fica outra coisa. E essa aqui é uma carta na manga fantástica, a automação visual. A gente pode simplesmente dizer para o Excel, olha, toda vez que uma despesa passar de um certo valor, por favor, pinta a célula de vermelho. E pronto, a planilha começa a te alertar, a destacar o que é mais importante, sem que a gente precise procurar. Bom, até agora a gente já organizou, calculou e formatou. Chegou a hora do gran finale, transformar esses números todos numa história visual. E aqui está o resultado do nosso trabalho. Uma tabela limpinha, precisa, super informativa. Mas, olhar para uma lista de números ainda exige um certo esforço para sacar para onde o dinheiro está indo, né? E se a gente pudesse ver isso num piscar de olhos? É aqui que a mágica acontece de novo. A gente seleciona os dados, escolhe um gráfico de pizza e... pronto! Em segundos, está lá, uma visão super clara de para onde o dinheiro está indo. Fica óbvio qual é a maior fatia do orçamento. Isso é transformar dados em resposta em insight. Então, a gente foi de uma tela em branco que assustava para uma planilha organizada, automatizada e, no final, para um gráfico que conta uma história. O poder não está só nos números, mas na história que eles podem contar. A pergunta que fica agora é: qual vai ser a próxima história a ser contada?